mais uma vez para adorar ao Senhor Jesus Cristo. Que bênção que o Senhor nos deu, mais um dia de vida para estarmos aqui proclamando as verdades do Senhor, reunidos para glorificar o nome de Deus. Isso é uma alegria, isso já deve nos dar muita satisfação, porque podemos adorar ao Senhor. Todos sabemos que vivemos numa sociedade debaixo do pecado, e o pecado é o principal problema na sociedade que nós vivemos. Alguns acreditam que, através de uma boa economia, nós poderemos melhorar a situação da sociedade, do mundo ao nosso redor. Isso é um engano, isso nunca vai acontecer. Eita, pastor, notícia triste, né? Isso nunca vai acontecer, não vai. Não vai ter uma economia que vai trazer plena satisfação ao ser humano. Não vai. O maior índice de suicídio no mundo é em países desenvolvidos, com o IDH lá em cima. Você sabe o que é IDH, né? Índice de Desenvolvimento Humano. Por que se matam? Já pensou por quê? Porque o problema não é econômico, né? Alguns acham que o sistema político, um melhor sistema político, vai trazer soluções para o Brasil e o mundo. Não vai. Não vai. Isso não vai acontecer. Tire isso da sua cabeça. Sempre vai existir, vão existir problemas, sofrimentos, injustiças, fome, pobreza, guerra e a morte, que é o último inimigo a ser vencido. Por quê? É isso que nós temos que colocar na nossa cabeça, nós crentes no Senhor Jesus. Porque o problema da humanidade se chama pecado. Ao estudar o livro do profeta Isaías, que é o que nós estamos estudando, nós observamos como Deus lida com a nação de Israel, que é um povo que Deus criou a partir de Abraão, Isaque e Jacó. Deus criou a nação de Israel desde o início, e Deus tem um projeto para essa nação. Israel é como se fosse uma nação numa incubadora, para ser uma nação que testemunhasse e glorificasse do Senhor por toda a humanidade no mundo antigo. Então, quando Deus trata com Israel, é um modelo, é um exemplo de como Deus trata com as nações hoje, e no microcosmo, como Deus trata com cada ser humano e cada indivíduo. Porque muitas vezes na Bíblia, no Antigo Testamento, Israel era visto como um indivíduo só. O povo era uma pessoa, né? Obviamente, para facilitar o entendimento. E no texto que nós vamos estudar hoje, do profeta Isaías, capítulo 3, e vamos conseguir, se Deus abençoar, e até o fim deste capítulo, nós observamos que o pecado afeta terrivelmente a sociedade. Quanto mais pecado, pior fica a sociedade. Quanto menos diminui, porque o pecado está em níveis. Quando a sociedade tem um nível menor de pecado, então é melhor, digamos assim, a vida daquela sociedade, mas sempre vai ter pecado. Quando nós enviamos um missionário para uma nação onde não tem nada do evangelho do Senhor Jesus Cristo, eles nem sabem da história de Jesus, nada. Aquela nação, ela é uma das nações mais infelizes do mundo, porque não sabe nada do Senhor Jesus Cristo. É pleno pecado e total sofrimento. Quando você envia um missionário, você está dando o privilégio, a oportunidade de aquela nação, ela poder ter felicidade. Porque felicidade é só com Deus, o Pai, com o Senhor Jesus Cristo e com o Espírito Santo. A parte do Senhor nosso Deus, não tem como haver plena felicidade nessa terra. É engano. Fora do Senhor, tudo é ilusão. E é verdade. Então, veja como a obra missionária ela é muito mais do que só assim, vamos mandar um missionário plantar uma igreja, muito mais do que estatística. É realmente você levar uma mensagem de libertação do pecado para um povo. Os pecados oprimem
as pessoas, as drogas, os vícios, as violências, as injustiças, os problemas sociais, tudo isso é fruto de pecado. É fruto do pecado. E no texto de hoje, nós vamos ver exatamente isso. O pecado afeta terrivelmente uma sociedade. E o juízo de Deus contra Judá foi deixar Judá sofrer o efeito dos seus próprios pecados. Esse foi o juízo. Por quê? Porque Judá escolheu a idolatria. Porque a nação de Judá escolheu o pecado. Então Deus disse, vai sofrer a consequência do pecado. Vamos ver nesse texto, e como ele é um capítulo longo, nós vamos observar versículo a versículo, nós vamos lendo. Os primeiros 7 versículos vão tratar de um entendimento. Vamos ver 3 entendimentos desse texto. O primeiro entendimento aqui é que Deus julga o pecado na própria estrutura social. Então, Deus julga o pecado. Quando a gente fala julga, quer dizer que Deus condena o pecado na prática, na própria estrutura social de uma sociedade, redundantemente falando. Então, se uma sociedade quer pecar, o que é que Deus faz? Deus deu liberdade quando criou o ser humano. Quer pecar? Deus peque. Deus deu liberdade. Mas haverá uma consequência. E essa consequência é o juízo do Senhor. O pecado destrói a estrutura social. Você vai perceber isso. Nós estamos aqui localizados no período, a profecia de Isaías está entre 4 reis, nós estamos aqui entre Uzias e Jotão. O capítulo 3 é mais propriamente no período de Jotão. Nós vimos domingo passado como Uzias se corrompeu e toda a nação se corrompeu. Nós vamos ver, temos visto ao longo dos domingos, e nesse texto aqui no capítulo 3, que Judá estava rica, próspera, farta financeiramente, tinha expandido militarmente as suas fronteiras, então estava materialmente, digamos assim, abençoada. Mas espiritualmente a sociedade estava destruída. O que nós vamos ler aqui é a profecia do que vai acontecer com Judá no cativeiro, que é exatamente o juízo de Deus contra essa nação. Mas lá em Lamentações de Jeremias, capítulo 2, verso 20, antes de ler o texto mesmo, deixe-me ler esse versículo, nós observamos um resumo de como a profecia se cumpriu. Lamentações 2:20, que é o cumprimento da profecia que vamos ler agora, em Isaías 3, diz assim: Vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste assim. Hão de as mulheres comer o fruto de si mesmas, as crianças do seu carinho, ou se matará no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? As mães comendo seus filhos, literalmente, por causa da fome. Isso aconteceu. E Jeremias é que escreve esse livro, ele viveu o cativeiro, e os profetas e sacerdotes mortos no santuário do Senhor, e isso também aconteceu. Mas por que tanta desgraça? Aí chega o homem pecador e diz, mas Senhor, o Senhor é bom, como é que o Senhor deixa um negócio desse acontecer? Não foi Deus que deixou acontecer. É o homem pecador que escolheu o pecado. Isso acontece na nossa vida. Senhor, por que eu estou sofrendo? Senhor, por que eu tenho essa dificuldade na minha vida? Senhor, por que as coisas não vão bem? A pessoa não olha para o seu pecado. Ela olha para Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Não é assim não. A pergunta é, por que eu escolhi viver no pecado durante tantos anos? Porque o preço chega. É resultado do pecado. E então vamos ao nosso texto. Olha como estava, ou como estaria em breve a nação de Judá por conta dos seus pecados, idolatrias e distanciamento do Senhor. Isaías capítulo 3, verso 1. Porque eis que o Senhor dos exércitos, tira de Jerusalém e de Judá o sustento e o apoio. Todo sustento de pão e todo sustento de água. Deus está dizendo, eu vou tirar o sustento. Pão e água. E aqui é uma referência ao cerco. Nós nunca vivemos num cerco, né? Numa guerra onde a nação que invade, as cidades naquela época eram muradas, ficava dentro da muralha,
E então o exército que vinha invadir cercava a cidade. Primeira coisa, localizar a fonte de água. Geralmente era um rio, de fora para dentro da cidade. Fechava o rio, a cidade está sem água. Ainda tem alguns reservatórios, vai acabar. Vão morrer de sede. A comida não entra mais pelas portas da cidade. Eles têm comida, mas vai acabar. E era assim que eles venciam a guerra. Esperavam o povo morrer de fome e de sede. E é o que Deus está dizendo. Eu vou tirar de vocês o suprimento, o sustento. Deus está dizendo. Por quê, Senhor? Porque vocês escolheram o pecado. O juízo de Deus, o juízo do Senhor contra um pecado na estrutura social daquele povo. Verso 2. E aqui, Deus vai tirar o sustento, água e comida. Agora o Senhor vai afetar os indivíduos, as classes sociais importantes para o sustento de uma cidade, para o sustento de uma nação. Por exemplo, quem protege uma pátria? Né? São as Forças Armadas. Deus vai tirar as Forças Armadas. Quem governava a nação naquela época? Né? Era o rei, Deus vai tirar o rei. Todas as estruturas, instituições que garantiam a estabilidade da nação, Deus vai tirar. Olha o verso 2. O valente, o guerreiro e o juiz, o profeta, o adivinho e o ancião, o capitão de 50, o respeitável, o conselheiro, o hábil entre os artífices e o encantador perito. Então Deus diz que iria tirar o sustento, né, pão e água, mas também vai tirar todas essas personalidades que são importantes para a vida da nação. O valente, o guerreiro e o capitão de 50 se refere à defesa da nação. O juiz é o que mantém a justiça e a governabilidade. Vou tirar os juízes também. O profeta e o adivinho, embora o nome adivinho aqui seja esquisito na nossa cultura, mas o adivinho é a mesma coisa que um profeta no Antigo Testamento. Não vai ter mais palavra de Deus. Deus vai retirar a palavra dele do meio do povo. Olha como é sério. A própria palavra de Deus seria retirada do meio do povo. Isso é o juízo de Deus contra o povo. O ancião e o conselheiro são os líderes sábios. Deus vai retirar os sábios do povo também. O respeitável, essa pessoa o respeitável aqui, ele é uma pessoa favorita do rei, era um nobre. Ele também iria sair da sociedade de alguma forma. E os artífices, né, eram aqueles que estavam construindo e edificando a cidade. Então, todas essas personalidades importantes iam morrer no cativeiro, na guerra. Todos iam morrer. Não iam haver mais conselheiros sábios. Não iam haver mais bons governantes. Não ia haver nada disso. E no lugar destes, o que é que Deus iria colocar? Verso 4. Dar-lhes-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Entre o povo, oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Instabilidade social completa. Os meninos aqui são jovens imaturos que não vão saber governar a nação. Os anciãos, que se espera que tenham mais sabedoria, são os que governam a nação. Mas como Judá está vivendo em pecados, você vai receber o fruto dos seus pecados. Ou seja, os seus governantes, os sábios, os conselheiros vão morrer na guerra. E só vão ficar pessoas inexperientes para governar a nação. Então vocês vão sofrer. Não vai ter mais respeito ao ancião. Eles vão desrespeitar os mais velhos, os mais sábios, os que têm mais experiência. E o vil aqui é o bandido, é o desqualificado. É aquela pessoa que vive de enroladas e de tramóias e de armadilhas. Ele vai contra o nobre. O nobre, espere-se que seja aquela pessoa mais instruída, mais preparada para dar sustentação à nação. Ou seja, a sociedade vai ruir por conta dos pecados da nação de Israel. E no verso 6, quando alguém se chegar a seu irmão e lhe disser na casa de seu pai, tu tens roupa, sê nosso príncipe, toma sob teu governo esta ruína. Jerusalém vai estar tão destruída
que ninguém quer governar. Vai estar tão arrasada que uma pessoa que tiver roupa é digno de ser o príncipe de Jerusalém. Por que chegou nesse ponto? Porque o rei escolheu o pecado. Porque o sacerdote escolheu o pecado. Ao longo dessa profecia, vamos ver que os próprios profetas não profetizavam corretamente a palavra de Deus. Eles diziam o que agradava ao rei. Isaías era exceção. Percebe? Então, o profeta também se corrompeu. Os sacerdotes se corromperam. Eles aceitaram o pecado generalizado na sua nação, porque estavam ricos, fartos, militarmente em expansão, então estamos vivendo bem, a vida está boa. Então, para que buscar o Senhor? Né? Se nós temos adorado vários deuses, pensamento de Judá, e tudo tem dado certo na nossa vida, por que nós vamos mudar? Continuaram nos pecados. Mas olha aí, o que é que vai acontecer? Isso aqui é uma profecia do que vai acontecer no cativeiro babilônico. Verso 7. Naquele dia, levantará este a sua voz, dizendo: não sou médico, não há pão em minha casa, nem veste alguma, não me ponhais por príncipe do povo. Ninguém quer ser príncipe. Eu não sou médico, eu não tenho pão, não tenho roupa, eu não vou ser príncipe. Não coloque essa ruína sobre mim. E o que é isso? O juízo de Deus sobre o pecado da nação. E como é o juízo de Deus? Como é que Deus julga o pecado dessa nação? Na própria estrutura social da nação. E é por isso que nós temos que orar pela nossa nação, porque se a nossa nação for composta de pecadores, na sua maioria, que não querem saber do Senhor, que não buscam a vontade de Deus, porque a turma diz que o Brasil é um país evangélico. Não é, certo? Talvez, não vou arriscar aqui uma porcentagem, mas a maioria dos evangélicos não se converteu, certo? Não se converteu. Muitas igrejas por aí não têm assim, o início do que é necessário para ser uma igreja. Essa é a realidade. Ah, pastor, então é só essa igreja que presta. Não, claro que não. Tem muitas igrejas bíblicas e que temem ao Senhor. São poucas. Não estou dizendo que são só as batistas também, não. Tem de outras denominações. Mas são poucas. Certo? Então, não temos muitos convertidos na nossa nação. Se tivéssemos, acredito eu que o sistema seria outro. Então, nós temos muitos que carregam e professam o nome do Senhor, mas estão diametralmente distante do Evangelho de Jesus, mais preocupados com vantagens, favores, enriquecimento e outras coisas mais, e não com o crescimento do reino de Deus. Oremos pela nossa nação, oremos por nós, para que nós não caiamos nos pecados dessa nação, porque quanto mais pecado, vem o juízo. Não ache que porque hoje você tem uma vida confortável e tranquila, você é abençoado por Deus. Cuidado. Bênção de Deus é muito mais do que isso. Ser abençoado por Deus é estar em comunhão com o Senhor. Obediência ao Senhor. Submissão à vontade de Deus. Realizando aquilo que Deus manda. Aí sim, eu estou participando dessa bênção do Senhor. E o resto são detalhes. Segundo o entendimento do nosso texto, o pecado destrói a estrutura social de uma nação. Isso é Deus julgando. Agora vamos ver propriamente a destruição dessa estrutura. Aí não já vimos, não, nos versos anteriores? Não, piora. No verso 8, nós lemos assim, Isaías 3:8. Porque Jerusalém está arruinada e Judá caída, porquanto a sua língua e as suas obras são contra o Senhor para desafiarem a sua gloriosa presença. Muito claro o pecado da nação. Judá foi o povo escolhido de Deus. Só que Judá, a língua do povo de modo geral, claro que tem os crentes ali daquela época, mas eram muito poucos. A grande maioria do povo falava contra Deus, contra as obras de Deus, desafiavam a glória de Deus. Isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira. Então, na nossa vida, no nosso procedimento, no nosso comportamento, nós temos que observar bem. Em que na minha vida eu estou indo contra Deus?
Qual prática da minha vida testemunha que eu estou contra a vontade revelada de Deus na Bíblia Sagrada? Porque se há, eu tenho que me arrepender logo e confessar o pecado e buscar o Senhor. Porque se eu não me arrepender do meu pecado, o juízo vem. E aí vem sofrimento. E aí depois você não sabe por que está sofrendo, por que está um caos, por que estão essas dificuldades. Esse é o pecado. Jerusalém arruinada, Judá caída. Por quê? Rejeitaram o Senhor. É simples. Não é difícil de entender isso. Nós podemos professar o nome de crentes, mas se na prática rejeitamos obedecer à palavra de Deus, algo está estranho. Então o Senhor vai tratar conosco. Judá está em ruínas por causa dos seus líderes, príncipes nobres que se afundaram em pecados, tornando-se assim pecadores como os de Sodoma e Gomorra. Eles amaram mais a riqueza e oprimiram os pobres. A gente vê isso em Isaías 1:17, em Isaías 1:23, Isaías 1:10. Olha o que diz lá, Isaías 1:17. Aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Os órfãos e as viúvas eram as minorias oprimidas da época que não tinham o que comer, onde dormir e o que vestir. Verso 23. Os teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um deles ama o suborno e corre atrás de recompensas, não defende o direito do órfão e não chega perante eles a causa das viúvas. Então, os príncipes que dirigiam a nação eram corruptos. Eles roubavam o dinheiro que era para amparar os pobres e as viúvas. Então, eram corruptos. Hoje nós temos também na nossa nação corruptos, não só na nossa, em várias nações do mundo. E o verso 10. Ouvi a palavra do Senhor, vós príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós povo de Gomorra. Aqui, o Sodoma e Gomorra é uma figura que Deus está usando para chamar Judá e Jerusalém, porque estão vivendo em pecados e desobedecendo ao Senhor, nosso Deus. Qual era o perfil desses pecadores? Olha o verso 9, Isaías 3, verso 9. O aspecto do seu rosto testifica contra eles. Né? O aspecto do rosto. Isso é muito interessante, não sei se você já percebeu isso. Pessoas que vivem no pecado e escolhem o pecado e rejeitam Deus, eles têm um rosto triste, cansado, desanimado. Não tem alegria nas coisas do Senhor. São muitas vezes pessoas que só reclamam do que não têm ou do que perderam. Não são aquelas pessoas gratas a Deus por tudo que Deus fez em suas vidas. O aspecto do seu rosto testifica contra eles. Verso 9. E como Sodoma, publicam o seu pecado e não o encobrem. Ai da sua alma. Olha o sofrimento, o gemido. Ai da sua alma. Essas pessoas gemem de sofrimento. Por quê? Escolheram falar mal de Deus. Rejeitaram o Senhor, mas não é o Senhor, qualquer Senhor, é o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos, o Pai do Senhor Jesus Cristo. Ele é que foi rejeitado aqui. Ai da sua alma. Olha que sofrimento. Rosto deles abatido. Lembrem-se, estavam ricos, a nobreza estava rica, né? O rei estava próspero, Judá e Jerusalém estavam crescendo economicamente, mas sofrendo espiritualmente. E o final do verso 9, porque fazem mal a si mesmos. Então, quando eu rejeito Deus, não obedeço a palavra de Deus, estou fazendo mal a mim mesmo. Judá fazia mal a eles mesmos. E a consequência era, Deus os entrega ao seu próprio pecado. Se quer viver no pecado, está aí. Sofrimento. Não tem como viver nessa terra sem o Senhor. Deixar Deus de lado é escolher o sofrimento. Às vezes, esse sofrimento, ele não vem logo, não é imediato. Às vezes é. Às vezes demora 1 ano, demora 2 anos. Só que são pecados ininterruptamente cometidos. E uma hora, esses pecados pesam. E aí vem o desespero. Isaías 3:10.
Dizei aos justos que bem lhes irá, porque comerão do fruto das suas ações. O justo aqui é o crente, o que creu no Senhor. Esse vai bem, porque obedeceu. Verso 11. Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram. O perverso é o não crente, é o que não quer saber de Deus, é o que rejeita a vontade do Senhor. E o verso 12. Os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ó povo meu, os que te guiam te enganam e destroem o caminho por onde deve seguir. Por conta dos pecados da nação, líderes sábios, líderes inteligentes, guerreiros, o exército, todos foram destruídos pelo Senhor. E Deus deixou crianças e mulheres para governar o povo. E aqui você só ouve o clamor, ó povo meu. É o sofrimento, clamor, porque o povo está sendo enganado por líderes que não são preparados. O pecado destrói a estrutura social de uma nação. E um terceiro e último entendimento, que é boa parte desse capítulo, é uma parte enorme, é dedicada a um tipo de opressor, que naquela época realmente estava causando um grande estrago na nação. Talvez você pense que era o rei, eram os nobres, mas nós vamos ver que era um outro tipo de personalidade aqui, mas que causava muito sofrimento à nação. Por quê? Porque estava usurpando a função que não era sua. Terceiro entendimento vai marcar os opressores do povo de Deus. Olha Isaías 3,13. O Senhor se dispõe para pleitear e se apresenta para julgar os povos. O Senhor entra em juízo contra os anciãos do seu povo e contra os seus príncipes. Vós sois os que consumistes esta vinha, que roubastes do pobre, está em vossa casa. Que há convosco que esmagais o meu povo e moeis a face dos pobres, diz o Senhor dos exércitos. Então aqui Deus está mostrando, um dos opressores do meu povo é o príncipe e os anciãos e os príncipes. Anciãos eram conselheiros, faziam parte da nobreza, e os príncipes governantes, né? Então, essa corte oprimia o povo. E Deus diz, por que vocês estão fazendo isso e prejudicando a nação de Israel? Mas, do verso 16 em diante, Deus trata das mulheres. Havia uma classe de mulheres na nobreza em Judá naquela época. E essas mulheres que viviam na nobreza, elas estavam oprimindo a nação de Israel. Elas estavam impedindo, muitas vezes, que os seus próprios maridos gerenciassem o direcionamento da nação. A maior parte do capítulo, a partir daqui, é contra estas mulheres. Olha o que diz aqui em Isaías 3,16. Diz ainda mais o Senhor, visto que são altivas as filhas de Sião, e andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, andam a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos de seus pés, o Senhor fará tinhosa a cabeça das filhas de Sião. O Senhor porá a descoberto as suas vergonhas. Fazer tinhosa a cabeça significa que vocês vão ficar carecas por uma doença que vai dar no cabelo de vocês. Desde aquela época, principalmente naquela época, os cabelos das mulheres eram a grande beleza da mulher, né? O cartão de visita dela, e elas iam ficar carecas por causa de uma chaga que Deus ia dar para aquelas mulheres. Por que Deus ia fazer isso? Já pensou que coisa? E vai colocá-las à exposição, ao ridículo em público. Por que Deus ia fazer isso? Isso ia acontecer no cativeiro babilônico. Por que Deus ia fazer isso com essas mulheres? O versículo já dá a pista. Altivas, andam de pescoço emproado. Na antiguidade, era típico da mulher, ela ser mulher do povo de Deus, ser modesta, ela ser discreta, ela estar sempre ali junto do seu esposo,
Tanto que o seu esposo estava sempre cuidando da sua esposa. E, obviamente, a esposa cuidando do seu esposo. Essas mulheres nobres eram mulheres ricas. Elas eram diferentes. Elas olhavam de igual para igual com o príncipe e com os nobres. Então quer dizer que a mulher tem que ser inferior? Não estou dizendo isso. Mas estou falando que, no que se refere à função, sim. Se eu tenho um chefe, eu tenho que entender que ele é o meu chefe. Eu tenho que obedecer a ordem do meu chefe, senão eu vou ser demitido. Não é o caso aqui de uma função laboral, mas é uma função de uma monarquia, onde tem uma corte, e essas mulheres se sobressaíram, o que não era para acontecer, e oprimiram o povo. E não seguiram a vontade de Deus, naquilo que Deus dizia que as mulheres deviam seguir. Como os homens também não seguiram naquilo que Deus disse que os homens deveriam seguir, governando a nação. Resultado, vocês vão receber a recompensa do pecado de vocês. A cabeça será tinhosa e vocês serão envergonhadas ali. Ou seja, a queda dos cabelos daquelas mulheres. Olha ainda o verso 18, Isaías 3,18. Naquele dia, falando mais à frente do cativeiro, tirará o Senhor o enfeite dos anéis dos tornozelos e as toucas, e os ornamentos em forma de meia-lua, os pendentes e os braceletes e os véus esvoaçantes, amuletos, sinetes, joias, pendentes do nariz, os vestidos de festa, os mantos, os chales e as bolsas, os espelhos, as camisas finíssimas, os atavios de cabeça e os véus grandes. Naquele dia tirará o Senhor tudo isso. Porque vai vir o cativeiro. E essas mulheres que não temeram ao Senhor, mas usaram sua riqueza para oprimir e desobedecer a palavra de Deus, essas mulheres que, pelo que a gente lê aqui, consideraram a beleza e a estética como aquilo que era mais importante do que a própria obediência ao Senhor nosso Deus, elas vão ser despidas de todos os seus enfeites de ouro, bonitos, tudo isso vai ser retirado delas. Mas por quê? Porque elas não obedeceram ao Senhor. Olha o verso 24. Será que em lugar de perfume haverá podridão, e por cinta corda, em lugar de encrespadura de cabelos calvície, e em lugar de veste suntuosa, cilício, e marca de fogo em lugar de formosura. Essas mulheres seriam queimadas. Que horrível! Elas seriam... Isso aqui é a descrição da escravidão. Quando os babilônios vieram, eles fizeram isso. E foi Deus que permitiu. Mas por quê? Deus mandou durante mais de 400 anos profetas pregando. Isaías está profetizando que vai acontecer séculos à frente. E a pregação de Isaías e dos outros era: arrependam-se, deixem o pecado de vocês, busquem ao Senhor, deixe esse desejo de ser orgulhoso, altivo, soberbo, deixe essa beleza exacerbada de lado. A mulher deve ser bela, a mulher deve ser bonita, óbvio, é claro, a mulher deve se enfeitar. Esse texto não está dizendo que as mulheres, agora ninguém mais coloca um brinco, nem nada. Não é isso que o texto está dizendo. Agora, o texto está dizendo que essas mulheres colocaram isso como uma coisa prioritária das suas vidas e esqueceram o Senhor. E é o que a gente vê na sociedade, ou não é? É o que a gente vê na sociedade. As mulheres do Senhor são modestas, as mulheres que obedecem ao Senhor são bonitas, se enfeitam, mas modestas, como é típico das mulheres que temem ao Senhor. Elas iam ser, e eram mulheres poderosas, eram mulheres ricas. Você vê que elas suplantavam a autoridade dos seus maridos, que o marido é o líder do lar, segundo a Bíblia ensina, mas não era assim na vida dessas mulheres. E elas governavam, muitas vezes, a corte, mas acabaram trazendo muitos pecados. 1 Pedro fala um pouco de como é a mulher que o Senhor quer no povo de Deus. Como deve ser a mulher no povo de Deus. 1 Pedro 3, verso 1 diz: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, igualmente submissas. Pegaram aí?
igualmente submissa. Quer dizer que, assim como o esposo também tem um amor para com sua esposa, ela também deve ter esse amor para com ele nesta submissão. E submissão não quer dizer que ela é inferior, mas quer dizer que ela vai exercer a sua função de esposa, que a Bíblia diz que é ser uma auxiliadora. E a função do marido é guiar o lar, ser o pastor da sua casa e, obviamente, amar e se sacrificar pela sua esposa. Se a esposa não está feliz, o marido está em pecado, porque ele não está fazendo a sua esposa feliz dentro do que é felicidade, segundo a Bíblia. Claro, né? Não é felicidade mundana. Então, o marido está em pecado. Então, daí a ideia, mulheres sejam de vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Pode até parecer aqui que é uma forma de opressão da mulher, quer dizer que ela não pode mais falar, as mulheres crentes elas têm que ser mudas? Não, de forma nenhuma. As mulheres devem se comunicar com seus maridos e devem apresentar para o esposo: ó, isso aqui não é legal, isso aqui não é interessante, olha aquilo ali. E o esposo vai interagindo com a sua esposa, dizendo: realmente eu concordo, mas isso aqui vamos analisar, vamos orar por essa questão, e as coisas vão se desenrolando. No final das contas, obviamente, o marido, como líder do lar, dá o norte. Óbvio, mas ele não é tolo, escuta a sua esposa. O homem que não escuta a sua esposa, ele não tem juízo, né? Então ele tem que escutar a sua esposa, porque ela é a metade dele, conhece ele, talvez até melhor do que ele mesmo, de tanto conviver. Então um homem escuta a sua esposa, é óbvio, e os homens que são mais orgulhosos, acredito eu, devem até ouvir, e não só ouvir, mas perceber, ó, ela está certa, então vamos fazer desse jeito aqui, porque realmente ela está certa, a ideia dela é melhor, a minha ideia não foi tão boa, vamos fazer segundo a ideia dela. Mas quem é o administrador e guia aí? Deus constituiu o homem, não porque ele é superior à mulher em essência, não é, mas em função há uma diferença, E diz mais aqui no verso 3, aí veja como essa mulher deve ser: ela com honesto comportamento, cheio de temor, só com seu testemunho, ela ganha o esposo para que ele venha a obedecer à palavra de Deus. Difícil? Muito. Principalmente dependendo do homem, é muito difícil. Verso 3, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Então, veja, as mulheres têm que ter esse temor ao Senhor, espírito manso e tranquilo, obviamente com a ajuda do Espírito Santo de Deus, e os aspectos dos adereços e dos enfeites, do embelezamento, fica em segunda categoria. Quando a gente inverte esse negócio, e as mulheres buscam a estética e a beleza mais do que ter um coração dedicado ao Senhor, vão surgir os problemas. Mas também não estamos querendo dizer que as irmãs, as mulheres crentes no Senhor, devam andar de qualquer jeito. Claro que não. Tem que ter o equilíbrio dentro da Escritura. A gente tem lá no livro de Cantares, capítulo 1, verso 9. Não é bem um elogio, mas diz assim: as éguas dos carros de Faraó te comparo, ó querida minha. Não é um elogio moderno, certo? Não use esse elogio hoje, porque sua esposa não vai gostar. Mas naquela época, ser chamada de égua de Faraó, a mulher ficava: meu Deus, eu sou uma égua de Faraó, né? É incrível, né? E ele diz: formosas são as tuas faces entre os teus enfeites, o teu pescoço com os colares. Então a mulher tem que ter os seus enfeites, tem que ter os seus colares. Isso foi escrito há cerca de 3.000 anos atrás, aproximadamente, esse texto, e ainda hoje as mulheres usam seus colares, usam seus enfeites, né? E diz no verso 11: enfeites de ouro te faremos, com incrustações de prata, enquanto o rei está sentado à sua mesa, o meu nardo exala o seu perfume, o meu amado é para mim um sactel de mirra, posto que para os meus seios. Quer dizer, essa ideia do perfume, né?
E no verso 15, eis que és formosa, ó querida minha, eis que és formosa, os teus olhos são como os das pombas. Ou seja, lendo o livro de Cantares, a gente entende que Deus quer que a mulher seja bela e bonita. Mas tem um negócio que é superior a isso. É o temor ao Senhor. É um coração quebrantado, que busca a Deus. Essa vida transformada que a mulher deve ter, uma mulher crente no Senhor. Que estas mulheres de Jerusalém, na época do profeta Isaías, não tinham. Não tinham. Eram mulheres soberbas, eram mulheres ricas e muito bem enfeitadas. E elas não estavam muito interessadas em buscar o Senhor. Estavam distantes de Deus. Por isso que Deus diz, olha, os anciãos e os príncipes estão oprimindo os pobres, mas estas mulheres também. Estas mulheres estão em grande pecado e elas vão receber o juízo de Deus na vida delas. Ainda, Isaías 3, verso 25. Os teus homens cairão à espada, os teus valentes na guerra. As suas portas chorarão e estarão de luto. Sião desolada se assentará em terra. E aqui Sião desolada, toda a região, mas aqui é uma figura para aquelas mulheres. A guerra vai matar os homens delas, elas vão perder os seus enfeites, elas vão perder o cabelo bonito, vão perder as roupas bonitas, vão ficar sentadas no chão, no pó, chorando a morte dos seus maridos. Destruição completa da sociedade. Por quê? E no capítulo 4, verso 1, porque o capítulo 4, verso 1, na verdade, devia ser o último versículo do capítulo 3, mas obviamente foi feita uma má divisão da Bíblia. Essa divisão não é inspirada pelo Espírito Santo, ela foi feita por homens e às vezes erra. Então, o primeiro versículo do capítulo 4 é o último versículo do capítulo 3, que diz assim: 7 mulheres naquele dia lançaram mão de um homem, dizendo: nós mesmos do nosso próprio pão nos sustentaremos e do que é nosso nos vestiremos, tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome, tira o nosso opróbrio, tira a nossa vergonha. 7 mulheres, não vão encontrar um homem para estar com elas, para protegê-las, para amá-las, para cuidar delas, e elas é que vão sustentar este homem. Veja só a tragédia na sociedade ali de Jerusalém. Por quê? Por causa do pecado. Escolheram se afastar do Senhor. As mulheres hoje, se escolherem se afastar do Senhor, elas serão como estas mulheres aqui, soberbas, altivas, que priorizam mais a estética e a beleza do que estar com Deus, uma vida de oração, um bom testemunho, o amar o seu marido, estar junto do seu esposo, uma vida simples, mas temente ao Senhor. Entende? Tudo por causa do pecado. Esse capítulo 3, ele revela a destruição da sociedade, porque esta sociedade escolheu viver longe do Senhor. Não é culpa de Deus. Eles escolheram viver. Esse texto nos ajuda a compreender como o pecado é sério e terrível e como o pecado destrói as estruturas da sociedade. Os governantes, meninos despreparados. Essas mulheres, certamente, também estavam no poder e levaram a nação à destruição. Mas não queremos terminar essa noite de uma maneira tão triste, falando do pecado. O pecado é triste mesmo e nos traz um pouco de sofrimento. Mas é para nós aprendermos a correr longe do pecado. Mas Isaías, não só Isaías, mas os profetas, eles sempre fazem assim. Um texto triste, apresentando a ruína que o pecado trouxe, e um texto de esperança, que é o verso 2, que nós vamos estudar, passando o próximo domingo, no outro. Diz assim, Isaías 4:2, naquele dia o renovo do Senhor será de beleza e de glória, e o fruto da terra orgulho e adorno para os de Israel que forem salvos. Será que os restantes de Sião e os que ficarem em Jerusalém serão chamados santos? Todos que estão inscritos em Jerusalém para a vida,
quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Criará o Senhor sobre todo o monte de Sião e sobre todas as suas assembleias uma nuvem de dia e fumaça e resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória se estenderá um dossel e um pavilhão, os quais serão para sombra contra o calor do dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Naquele dia, se refere a um dia futuro, né? Apocalíptico, lá na frente, onde o renovo, que é o Messias, que é o Senhor Jesus Cristo, ele virá tirar o sangue das ruas de Jerusalém e implantar o governo de Deus. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria. Foi isso que nós cantamos hoje. E nesse dia, quando o justo governante chegar, todos os salvos, os santos, os que creram nele, no Senhor Jesus Cristo, viverão por toda a eternidade, no novo céu e nova terra. Uma vida maravilhosa, sem sofrimento, sem dor, sem morte, sem pecado. Vamos orar ao Senhor para que nós hoje vivamos a vontade de Deus, aguardando essa futura salvação. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é maravilhoso, um Deus todo-poderoso. Tememos, ó Pai, e trememos diante do nosso próprio pecado, somos pecadores, precisamos perceber a gravidade do nosso pecado, Senhor, nós crentes no Senhor Jesus Cristo, precisamos nos arrepender e confessar cada vez mais que precisamos de Ti, que o Senhor nos purifique, abra nossa mente para perceber o grau de pecado que temos, a fim de que confessemos arrependidos e busquemos essa santidade que vem do Senhor. Sabemos, ó Deus, como o Senhor é um justo juiz e como o Senhor julgou Judá e Jerusalém naquela época por causa dos seus pecados, julgou o rei, sacerdotes, profetas, príncipes, as mulheres da nobreza, todos estes que oprimiam o povo e que viviam em pecado e que levavam o povo para longe do Senhor, para a idolatria. Senhor Deus, através da Tua palavra, dá-nos entendimento para que nos apeguemos mais a Ti, para que entendamos que o Senhor tem todas as respostas, para que entendamos que a igreja é o corpo de Cristo, é a ação do Senhor no meio desta sociedade para proclamar o Evangelho e salvar o perdido e trazer vida para aqueles que estão mortos nos seus delitos e pecados. Senhor Deus, dá-nos essa sabedoria e este poder, o poder de nos purificarmos dos nossos pecados, buscando ao Senhor, buscando perdão, buscando o sangue do Senhor Jesus nas nossas vidas. Te peço que o Senhor nos fortaleça e nos ajude para que vivamos assim, glorificando o Teu nome. E é em nome de Jesus que oramos. Amém. Deus abençoe a todos, dê uma boa semana. Teremos um tempo de oração silenciosa, você pode orar e conversar um pouco mais com o Senhor. Boa noite a todos.